Mais uma madrugada abençoada de oração no nosso projeto Casa Firme. Graças a Deus, mais uma noite abençoada, um privilégio nós estarmos aqui, sendo esticados, dando condições para que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Um prazer estar aqui com você nessa madrugada de oração, de intercessão e de vitórias em nome de Jesus. Meus queridos, hoje a gente falou, Falei na parte da manhã especificamente, como que Deus não faz nada por acaso, Deus não faz nada para depois pensar na utilidade daquilo. E cada pessoa foi feita com um propósito, Todos fomos criados, todos recebemos um chamado, A gente pode passar uma vida inteira longe desse chamado, uma vida inteira negando esse chamado, mas nós temos. A gente pode lembrar do Moisés, foi chamado para libertar o povo. A gente pode ver o Noé, foi chamado para recomeçar a humanidade. A gente pode lembrar de Josué, que foi chamado para colocar o povo dentro da terra prometida. E a gente pode lembrar também do Gideão, que foi chamado para libertação. Libertar o povo das mãos dos midianitas, com uma das batalhas assim mais épicas da palavra. Com 300 homens derrotando um exército que a palavra diz que era como areia da praia. Que eram pessoas que eram inimigos difíceis, inimigos que estavam lá já há vários anos dominando aquele povo. Mas a gente vê, por exemplo, que o Moisés, tanto Moisés, por exemplo, como o Gideão, Deus estava lá observando eles. Deus observou lá o Moisés, chamou ele ali pela sarça que estava queimando. O anjo estava lá observando o próprio Gideão. Então o Senhor está nos observando. E quando a gente para ler a palavra, a gente vê que inclusive o Gideão, por mais que tenha sido chamado, ele de alguma forma ele fazia parte do problema também. Então nós fazemos parte do problema, mas o Senhor quer nos usar como parte da solução. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Olha aqui o que diz em Juízes 6, a partir do 11. Vou ler somente alguns versículos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertence ao abesita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou. A gente é bom para encher o peito e falar do que Deus tem que fazer, Mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Olha só. Como posso, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem.
Você vê que é uma postura meio que quase que automática, né? Você vê que o Moisés falou basicamente a mesma coisa. Quem sou eu para me apresentar? Quem sou eu para fazer isso? E o Senhor falou, ó, eu estarei com você. Eu estarei com você. Ele falou basicamente isso. Eu sou menor, sou menos importante, o que não tem relevância nenhuma aqui na minha família. E ele falou, eu estarei com você também. Você derrotará todos os midianitas como se fosse um seu homem. Aí ele vai, ele pede ali as confirmações, ele faz ali a oferta dele do cabrito, né? E aqui no 25 diz assim, ó: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar a Baal, 6:25, na sequência. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Ou seja, o pai dele era o dono do altar. O pai dele tinha construído um altar. Logo, a gente pode interpretar aqui, a gente pode entender que também o Gideão tinha ali uma divisão. Ele falava assim, ó, mas o Senhor nos abandonou. Será que o Senhor nos abandonou mesmo? Será que o Senhor tinha abandonado mesmo? Ou foi ele também que abandonou? Ele pode não ter começado, mas ele também estava ali junto. O altar aos ídolos era do pai dele. Então o Senhor falou, então, ó, você quis dar o cabrito, né? Ok, aceitei. Agora eu quero o novilho. Eu quero o boi aqui de 7 anos, do seu pai. E você usa esse boi no altar que você vai fazer com a madeira do altar do seu pai, inclusive. Então veja, o Senhor nos chamou para coisas muito grandes e importantes, pessoal. Mas muitas vezes a gente pode estar dividido. Talvez a nossa mente, o nosso coração está dividido. Da mesma forma que ele falou que o Senhor tinha abandonado o povo, ele também tinha abandonado Deus. Que essa, na verdade, é a ordem das coisas. Débora diz que quando eles foram buscar outros deuses, a guerra veio para a porta deles. Ou seja, não é Deus que se afasta. Somos nós. Nós fazemos parte do problema e o Senhor quer que a gente faça parte da solução também. Então, analisa na sua vida. Quantas coisas grandes, quantas palavras, quantas coisas que o Senhor já colocou no seu coração para que você tome a dianteira de algo, para que você dê passos ousados, para que você dê passos de fé. E talvez você se dividiu. Talvez você olhou para os lados, talvez você deixou o medo tomar conta de você, talvez você falou como Moisés e como Gideão, mas eu não tenho capacidade. Mas quem sou eu? Mas não é para mim. Isso não é, eu não tenho capacidade, eu não tenho essa estrutura, esse estudo, essa amizade, esse conhecimento, eu não tenho nada. E o Senhor está falando, ó, eu estarei com você. Eu vou dar provas a você. Não, tá bom, Senhor, então eu vou entregar aquilo que eu quero. Tá bom, entrega o que você quer. Mas e quando Deus vem e fala, agora eu quero isso também? Porque muitas vezes a gente pede coisas a Deus e a gente oferece coisas a Deus, mas e quando Ele pede para nós uma entrega? Às vezes Ele está pedindo uma entrega de tempo, uma entrega de coração, uma entrega que eu abandone o orgulho, que eu abandone o passado. Ele está pedindo uma entrega. Ele está pedindo prioridade. Ele está pedindo uma atitude mais ousada, um voto, uma disposição em agradá-lo. Que eu pare de ficar dividido, que eu pare de ficar dividido entre Deus e o diabo, Deus e um relacionamento, Deus e a minha carne, Deus e o dinheiro, eu não sei. Aqui, claramente, esses dois homens ainda estavam divididos. O Moisés tinha muito medo,
O Gideão também tinha aqui a parte dele do medo, mas também tinha aqui uma idolatria, uma fé dividida. Então, o que pode significar isso na sua vida? O que talvez o que o Senhor chamou você para fazer, para ser uma referência na sua família, para ser uma pessoa que faz a diferença na vida das pessoas, mas talvez você está dividido. Você não vai ter um altar a Baal, mas você tem altares de outras coisas, sentimentos, padrões antigos, aquilo que talvez você não tenha rompido na sua vida espiritual, talvez você não tenha rompido aí no seu casamento. Às vezes você faz votos com Deus, você faz ofertas, como Gideão fez, mas quando Deus pede coisas a você, por exemplo, o seu coração, peça que você perdoe, para que você haja com intencionalidade. Talvez aí, nesse momento, você já se coloca como incapaz. Não, isso eu não consigo. Não, esse tipo de coisa, eu não estou preparado ainda. Não, esse tipo isso que o Senhor está me pedindo, Senhor, eu não... Pede outra coisa, isso eu não consigo. Outras coisas que talvez a gente coloca para Deus, que isso é impossível. Não, eu não consigo passar por cima disso, eu não consigo passar por cima desse orgulho, eu não consigo perdoar essa pessoa, eu não consigo dar esse passo de fé, porque eu não sei, eu não estou preparado, eu não me sinto preparado. Mas a gente não faz as coisas por sentimento, a gente faz pela fé. Então, às vezes, o Senhor está falando coisas, veio palavras, veio uma série de situações, e às vezes a gente está aí, mas eu não sei, eu não consigo, não é para mim. Às vezes Deus colocou portas no seu caminho, portas para que você possa aí, romper na sua vida profissional, mas você se depara lá com uma dificuldade, aí você já logo desiste, fala, não sei não, hein? E aí o que vai acontecer? O inimigo vai tomando conta. Lembra daquela parte que o Gideão, ele só fez uma pergunta: quem estiver com medo pode ir embora. Quantas vezes talvez que você se deparou com uma situação que nem tinha acontecido nada, só foi o primeiro impacto. Às vezes alguém te ligou perguntando, eu estou buscando uma pessoa para ocupar esse setor, eu posso contar com você? Opa, não é para mim. Às vezes você recebeu uma proposta, um e-mail, te convidando ali para uma entrevista, uma sociedade, eu não sei. E só de pensar na possibilidade, você ficou com medo e já desistiu? Analisa. O que às vezes, com uma simples pergunta, você deixou uma bênção escapar? Às vezes deixou uma ferida emocional, às vezes um gatilho foi despertado, às vezes com uma pergunta, às vezes com uma provocação, às vezes com uma atitude imatura de uma outra pessoa, você jogou tudo fora. Perdeu a paciência, descontrolou. Ou seja, gatilhos que muitas vezes a pessoa ainda carrega, ainda está lá com a sua mente dividida, e ela não rompe. Veja, eu estou buscando aqui encontrar várias áreas para a gente tentar se enxergar o que representa essa divisão na mente. O que representa essa autossabotagem. Você vê que o Moisés lutou de todo jeito aqui para não fazer parte do plano que Deus tinha para ele. E aqui, nós vemos aqui o Gideão, Deus pedindo um negócio pesado aqui, importante para ele. Que ele tinha que desagradar ele tinha que desagradar o pai dele, ele tinha que desagradar as pessoas da vila dele. Ele tinha que pegar aqui o altar, ele ia pegar o boi do pai dele, eles já não tinham muita coisa ali, ele tinha que pegar, ia matar o boi do pai dele, ia desagradar aqui, as pessoas iam querer saber quem que fez isso, quem derrubou nosso Deus, quem derrubou nosso ídolo aqui, ele ia ter problema.
como teve. Então, quanta coisa que às vezes está assim, ó, Deus está querendo nos abençoar. Quantas coisas que talvez nesses 52 dias veio até você como oportunidades, mas você falou, quem sou eu para fazer isso? Imagina o Neemias fazendo isso. Você acha que no começo ali, em alguns momentos, ele não teve esse pensamento? Não, peraí, Senhor. O Senhor está querendo dizer mesmo que não é para orar para Deus abençoar ou orar para Deus preparar alguém, o Senhor está esperando que eu faça isso? Eu estou a 1.500 quilômetros daquele lugar. Como é que o rei vai deixar? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade técnica, eu não tenho recursos. O que eu vou fazer? Eu vou chegar naquele povo, vou falar o quê? Você imagina quantas coisas? O maior desafio aqui que a gente pode parar e analisar, se a gente para e analisa, a fé de Neemias foi algo extraordinário. Porque quando ele chegou lá em Jerusalém para conversar com as pessoas, antes dele chegar lá, eu acredito que foi o maior desafio, até ele chegar lá foi o maior desafio. Quando ele chegou lá, ele já estava na convicção. Tanto que ele chega, ele olha a bagunça ali e tal, e ele chama o povo e fala, vamos reconstruir essas muralhas, vai dar certo. Mas você imagina, ó, quanto tempo ele precisou ali, ó, treinar, acreditar, declarar, mentalizar, confiar no Senhor, acreditando que mesmo ele não tendo capacidade técnica, não tendo um cargo ali de direção, de responsabilidade, de liderança, não tendo dinheiro, não tendo nada ao seu favor, que ele seria capaz, que ele seria o cara que Deus usaria para reconstruir, para resolver algo que há mais de 100 anos já estava destruído. Olha o nível de fé, olha como Neemias foi um homem de fé, porque a gente fala bastante, né? Não, ele chegou lá e em 52 dias está tudo resolvido. Tá bom, essa foi a parte fácil. A parte difícil foi antes. Quanta coisa que precisou funcionar, dar certo, alinhar, até que ele conseguisse chegar a Jerusalém. Então veja que a nossa vida exige uma preparação. A nossa vida, o Senhor vai nos treinando em cada etapa, em cada processo. Como que eu vou viver algo grande se eu não permito ser treinado pelo Senhor? Se eu ainda carrego uma mentalidade dividida, se eu ainda estou reclamando que Deus me abandonou, mas eu tenho um altar aqui do lado da minha casa, que é o que a gente leu aqui. Ó, corte o poste sagrado que está ao lado do altar. O altar de Baal que pertence a seu pai. O altar ficava ali no quintal do pai dele. Então, às vezes, o negócio está pertinho da gente. O problema, a situação, está pertinho da gente. Aí a pessoa se enche de mentiras, ela acha, não, Deus me abandonou, isso não acontece porque eu não tenho capacidade, porque isso não aconteceu, porque o fulano me enganou, porque o outro merece, aí então eu não faço nada. E o Senhor está falando com você. Você é essa pessoa. Você pode não se ver capaz, mas você é essa pessoa, você é esse canal de bênção. Toma posse disso. Coloque-se nessa posição. Você é o canal de bênção para começar uma mudança. Talvez uma mudança de paradigma na sua família. Talvez todo mundo na sua família é mal-sucedido. Talvez todo mundo na sua família é desequilibrado. Todo mundo na sua família é divorciado. Todo mundo na sua família morre cedo, é doente. Então Deus chamou você para fazer a diferença, para quebrar um padrão, para mostrar que é possível, para tirar as muletas daqueles que vivem com as suas desculpas, que a vida dele não vai por conta disso, por conta daquilo, você mostra que dá. Gideão foi
mais uma vez, a palavra nos dá um exemplo de um improvável. Ele fala, eu sou o menor da minha tribo e eu sou o menor da minha casa. Então a minha tribo já é pequena, o meu clã já é o menos importante e dentro da minha casa, dentro da minha família, eu sou o mais irrelevante. Às vezes você pode se ver o pequeno, às vezes o mais jovem, né? O que teve aí um passado todo bagunçado, todo errado, o que não tem aquela credibilidade, mas você quer. Você quer. Você quer vencer. Gideão queria vencer. Gideão foi com medo mesmo. Gideão faz do jeito que a gente sempre fala aqui. Ele teve medo, ele fez à noite. Ele pegou lá 10 servos e fez tudo à noite porque ele ficou com medo. Mas ele fez. Ele não foi ir lá e falou, não dá, meu pai vai brigar comigo, o povo vai me matar aqui. Não, tá bom, Senhor. Vamos lá. Vou lá e o Senhor vai me abençoar. Então tem que ir. Tem que ir. O que representa isso na sua vida? Busca discernimento para você tomar as decisões e aceitar esse chamado. Aceite o chamado do Senhor, vai com fé, vai com coragem, vai na confiança do Senhor. Você é essa pessoa. Você, todo mundo foi chamado para algo importante. Você não foi chamado para passar a vida inteira no mesmo lugar, numa vida pequena, com uma vida escassa, com uma família desalinhada, com um casamento bagunçado, com filhos que não vão para frente. Você não foi chamado para isso. O Senhor chamou você para governar. Desde Gênesis, o Senhor nos abençoou e disse para a gente governar. E esse primeiro governo começa dentro de nós. Começa governando as nossas atitudes, reações, sentimentos. Tudo aquilo que, na verdade, trava e impede da gente ter uma visão ampla para coisas maiores. Que a pessoa se pega, você pega tudo no físico, né? Eu não estudei, eu não trabalho num lugar importante, eu nasci numa cidade pequena, eu não tive ajuda, eu não tive apoio de nada, eu não tenho isso, a minha personalidade é assim. Eu não sou muito inteligente. E aí a pessoa se coloca como uma incapaz. A gente pode lembrar do próprio Jabes, que foi um homem que ele não tinha uma boa autoestima. Desde sempre ele foi já rotulado do cara que causava dores. Então ele não tinha nome, não tinha credibilidade, mas um dia ele se levantou. Um dia ele creu, um dia ele deu passos de fé, um dia ele chamou a atenção do Senhor pela sinceridade dele. Ele foi lá no Senhor e ele acordou, ele entendeu, não, o Deus não me chamou para viver assim. Deus não me chamou para viver uma vida pequena assim. Eu vou pedir ao Senhor para Ele me abençoar. Ah, Senhor, abençoa-me, amplia as minhas terras, que a sua mão esteja sobre mim, que o Senhor me livre de males e de dores. Ele creu e Deus atendeu ao seu pedido. Ele simplesmente creu, ele simplesmente acreditou que ele não era aquilo que disseram que ele seria. Às vezes você ouviu muita coisa, você não vai dar em nada, você é um fracassado, você é burro, você não deu, nunca funcionou para nada, não vai dar certo agora também. Você não vai ser feliz, seu casamento não vai prestar, essa empresa aí não vai dar certo. Quanta coisa talvez você já ouviu. Quanta palavra negativa, quanta palavra ruim, e que talvez você acreditou. Isso é verdade, bem que me disseram isso. Muda isso hoje. Nessa madrugada de oração, chama a atenção do Senhor. Você está aqui nessa madrugada, ou seja, está menos congestionado, a linha está menos congestionada, tem poucas pessoas que estão aqui dispostas a
atrair o favor de Deus. Então pega nesse momento, pega nessa oportunidade, seja como um Gideão, seja como um Jacó, seja um inconformado, seja uma pessoa que não simplesmente aceita, é o que é. É o que é, não é o que é. Se todo mundo aqui vier acreditasse, é o que é, ninguém tinha feito nada. E olha que eles não queriam. Deus é que insistiu. Então Deus está aqui insistindo com a gente. Não aceita, não diga é o que é, o fulano é o que é, ele pode ser o que é, mas você não é o que é. Está todo mundo vivendo isso, está com esse problema, é verdade. O problema está aí, a situação existe, mas com você vai ser diferente. O que acontece com todo mundo não quer dizer que vai acontecer com você. Toma essa decisão, pessoal. Vamos orar. Vamos orar. Deus olhou para Gideão e aos nossos olhos, Gideão não estava fazendo nada de muita coisa. Ele não estava orando, ele não estava jejuando, ele não estava ali fazendo um sacrifício, ele estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Ele simplesmente estava inconformado, ele não estava lá se escondendo, como muitos estavam ali, escondidos em cavernas, ele estava fazendo alguma coisa. Então vamos fazer algo útil. Ele estava fazendo algo útil da vida dele, e aquilo chamou a atenção de Deus. Então vamos fazer algo útil da nossa vida. Você não está aqui porque você deu uma insônia aí, não descansa, não dorme não. Não fica se matando aí, sentado numa cadeira, ou capengando aí, não deixa isso acontecer com você. Resista e vamos orar. Se você estiver cansado, com sono, fique em pé, mas não perca a sua oportunidade, não simplesmente fique aí e se convença, eu passei a madrugada na igreja, eu estava acordado ali na oração, na igreja, eu estava lá, mas não estava. Eu estava, mas não estava. Eu estava ali sem dormir, mas não orei. Não, tenha consciência. Tenha consciência. Vamos orar juntos. Pega o seu propósito e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Pai querido, nessa madrugada. E nós pedimos, Senhor, ao Senhor, ajuda-nos, Senhor, a tirar as escamas dos nossos olhos, a enxergar, Senhor. O Senhor nos chamou para coisas grandes. Todos nós somos chamados para sermos relevantes, meu Pai, para sermos pessoas de um alto nível, para fazermos a diferença. Então eu te peço, Senhor, que nessa madrugada que o Senhor possa encontrar aqueles, Senhor, aqueles que estão inconformados, que estão lá fazendo, Senhor, algo que chama a sua atenção. Estamos aqui nessa madrugada, meu Pai, orando, clamando ao Senhor. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajuda. Nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia, dá visão, derrama da sua graça, do seu favor sobre o nosso povo. Vai alcançando cada vida, Senhor, nessa madrugada. Vai alcançando cada pessoa, Senhor. Dá força, meu Pai. Dá força aos que estão cansados e abatidos, meu Pai. Fortaleça, meu Pai, os cansados e abatidos, meu Pai. Fortaleça, levanta o nosso povo, Senhor. Fortaleça os fiéis, Senhor. Abençoe esses fiéis. A sua palavra diz, meu Pai, em Salmos, que os verdadeiros heróis são os fiéis. Os verdadeiros heróis são os fiéis, meu Pai. Muitas vezes a gente pode olhar para pessoas e falar assim, nossa, esse daí, hein? Esse daí é o cara, hein? Não, o cara é aquele que é o fiel. É aquele que está ali mantendo a sua fidelidade, a sua integridade. Esse é o verdadeiro fiel. Ajuda-nos em nome de Jesus, meu Pai. Nós cremos no seu poder. Esses são os verdadeiros fiéis, meu Pai, os verdadeiros heróis. Aqueles, meu Pai, que sabem dizer não para a sua carne, dizem não ao mal, dizem não às sentenças malignas. Dizem não, Senhor. Sabem se posicionar, sabem dizer não. Não ao Senhor, mas não ao diabo. Dizem sim ao Senhor. Aprenda a dizer sim ao Senhor. Diga sim a Deus. Diga sim àquilo que Deus tem para você. Diga sim quando chegar uma proposta, uma situação que você precisa resolver, que você precisa ocupar um espaço. Diga sim. Diga sim, você vai ver como a sua vida vai ser melhor.
Você vai ver, você não vai olhar para trás e ficar pensando, mas se eu tivesse, onde eu estaria? Se eu tivesse feito isso, onde eu estaria hoje? Não fique pensando nisso não, porque o tempo não volta. Aproveite cada oportunidade, aproveite cada momento, aproveite cada dia, cada noite, cada dia no seu trabalho, cada momento com a sua família, cada momento na igreja, cada período de oração, cada jejum, aproveite, para que você não fique pensando, puxa, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito melhor, se eu tivesse feito de um jeito mais intenso, onde eu estaria hoje? Não fique assim, não deixe isso acontecer com a sua vida, porque vai ser só uma conjectura, vai ser só uma suposição. E a gente não vive de suposições, a gente não vive aqui para falar, poderia ter sido. Não, é o que é. Eu estou aqui vivendo, eu sei onde eu vou chegar, eu creio na palavra, eu vou viver, eu vou dizer sim ao Senhor. Quando chegar uma situação na minha mão, pode chegar com uma cara feia, mas eu vou me posicionar, eu vou dizer, não, Senhor, o Senhor vai me dar graça, eu vou conseguir, eu vou ocupar esse espaço, eu vou ocupar esse lugar, eu vou dar condições do Senhor me abençoar, eu vou fazer, eu vou cuidar, eu vou lutar por essa família, eu vou lutar por esses filhos, eu vou lutar por esse casamento, eu vou ocupar esse espaço nessa empresa, eu vou dar passos. Eu vou dar passos, eu não vou mais ficar aí apresentando desculpas, não vou aqui ficar falando do que poderia, eu não. O Senhor pode até mudar o rumo das coisas, mas não vai ser porque eu não dei condições. Então tome essa decisão em nome de Jesus, tome essa decisão de neste dia, aquilo que vier nas suas mãos, você nunca mais vai voltar a virar as costas. Você não vai fazer igual aqueles 22 mil que, por causa do medo, perderam a sua chance. Aqueles caras terminaram os dias deles, pessoal, frustrados e humilhados. Porque todo mundo sabia, aqueles outros 9.700 que tomaram água ali de qualquer jeito, eles não foram escolhidos, mas eles não abandonaram. Aqueles 22 mil abandonaram. E para o resto da vida deles, eles tiveram o arrependimento. Do pai olhar para eles com vergonha, da esposa olhar para eles com vergonha, do filho olhar para eles sem admiração. Porque quando eles tiveram a oportunidade de romper, de lutar pela família, de lutar pela libertação deles, eles aceitaram o suposto lugar seguro. Eles aceitaram uma falsa segurança, uma falsa paz. Eles só não quiseram mexer com o problema, mas o problema continuava ali. Somente quando alguém se levantou, quando Gideão se levantou com aqueles 300, é que o problema foi definitivamente resolvido. Então nada vai ser resolvido sem a sua participação. Deus vai fazer, Deus usa pessoas, Deus luta as nossas batalhas, mas Ele nunca vai fazer nada na minha vida, nem na sua vida, sem a nossa cooperação. Então tome essa decisão hoje, eu vou cooperar com o Senhor, eu vou oferecer o meu cabrito ao Senhor, mas quando Ele me pedir meu boi, me pedir a coisa grande, a coisa difícil, eu também vou estar disposto a ofertar ao Senhor. O que representa esse novilho? O que representa esse desafio? O que representa essa coisa grande aí, que você tem dificuldade para entregar? Entrega hoje. É um sentimento, é um orgulho? O que representa isso? É um passado? É uma culpa? É uma falta de perdão? O que representa esse grande desafio que o Senhor já pediu para você, mas você só está disposto a entregar o cabritinho. E Ele está pedindo, não, é esse daqui, esse daqui, Não apenas fique pedindo coisas ao Senhor, mas obedeça quando Ele pedir coisas a você também. Que o Senhor também pede coisas para nós. Ele pede obediência. Ele pede uma mente clara, uma mente determinada, uma mente focada nele. Ele pede unidade.
Ele não vai aceitar divisão de espírito, de mente, de família, de propósito. Não, ele busca uma unidade. Que os meus sonhos sejam os de Deus para mim. Enquanto os sonhos de Deus forem um e os meus projetos forem outros, eu vou viver frustrado. Porque a palavra diz que os planos de Deus não serão frustrados. Ou seja, se eu não estiver alinhado a Deus, o meu vai ser frustrado, o dele não. Então, vamos nos posicionar. Deus querido, eu peço, Senhor, que a sua palavra venha, Senhor, e traga luz, traga discernimento, traga visão e sabedoria para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, para que nós não sejamos roubados em mais nenhum dia da nossa vida, Senhor. Que nós possamos entregar o nosso sacrifício, Senhor. Aquele boi de 7 anos, que é o que o Senhor está esperando. Que a gente saia, meu Pai, da idolatria. O dinheiro pode ser um Deus. Um sentimento mal resolvido pode ser um ídolo. A imagem é um ídolo. Qual é o Deus? O que ainda divide você? É a imagem? É a religiosidade? O que importa é parecer, o que importa é as pessoas acreditarem. O que importa é você convencer os outros. Ou o que importa é se tornar. O que importa é realmente ser uma coisa só. Sem divisão. Sem divisão. Ajuda-nos, Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, nessa madrugada. E eu peço que o Senhor possa se fazer presente nas nossas vidas, meu Pai, nos trazendo clareza das coisas. E que cada atitude que nós tivermos que tomar, Senhor, que seja com uma atitude firme e corajosa, que seja com sabedoria, que seja, meu Pai, de uma forma íntegra, inteira, que o Senhor possa encontrar aqui, meu Pai, aqueles corações que o Senhor pode trabalhar. O Senhor não busca os perfeitos nem os prontos, mas o Senhor vai nos capacitando e nos moldando no processo. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor possa encontrar aqui os corações que o Senhor precisa, que o Senhor quer. Aqueles corações, os olhos do Senhor passam sobre a terra buscando corações inteiros para mostrar a sua força. Que o Senhor possa encontrar aqui, meu Pai, aqueles corações inteiros para que o Senhor mostre a sua força. Mostra a sua força nas nossas vidas, Senhor. Mostra a sua força nas nossas vidas. Abençoa o teu povo, Senhor. Eu declaro resultados poderosos. Eu declaro, meu Pai, portas abertas em nome de Jesus. Eu declaro, meu Pai, famílias mudadas, estruturadas, meu Pai. Eu declaro que cada situação que chegar até nós não vamos dar as costas. Nós não vamos apresentar razões para não fazer. Nós não vamos apresentar dificuldades, meu Pai, nós simplesmente vamos confiar no Senhor e vamos dar os passos de fé em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio que cada um aqui, Senhor, sai com uma mentalidade renovada, meu Pai, sai fortalecido, meu Pai, porque essa palavra não é nova, mas talvez faltou ali um passo de fé, faltou ali uma decisão, e que você tome essa decisão agora. Que você assuma esse lugar de poderoso guerreiro, de ir na força que você tem, de acreditar que o Senhor já colocou em você tudo que você precisa para essa vitória acontecer. Deus só precisa de uma coisa, obediência. Deus só precisa de obediência, o resto Ele faz. Porque a obediência é a parte mais difícil. Quando a gente crê e confia no Senhor, Ele pode fazer. Ele é o Deus do impossível. Então tome a sua decisão agora. Na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vivam, teu trono assim
és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Sim, Senhor. Nós cremos. E eu peço, Senhor, que cada pessoa, meu Pai, que está aqui nessa madrugada orando ao Senhor, que o Senhor possa ter dado visão, discernimento, clareza, Senhor, dá clareza. E que cada um, Senhor, venha tomar as suas decisões hoje. Que não deixe para mais tarde, para depois, meu Pai, para amanhã, não, Senhor. Que este padrão, meu Pai, da procrastinação seja quebrado em nome de Jesus. Não aceita mais perder um dia na sua vida, porque de dias em dias procrastinando, talvez você já perdeu décadas. Talvez foram 10, 20 anos aí, 30 anos de perdas. Não aceita mais um dia de perdas na sua vida. Não aceita. Não aceita, isso é uma derrota. Não aceita mais nenhum tipo de derrota na sua vida. Não jogue fora as suas oportunidades. Esse é o dia que o Senhor preparou. Essa é a oportunidade que está nas nossas mãos. Creia nisso, em nome de Jesus. Tome a sua decisão nessa manhã, nessa madrugada, nessa oportunidade, na palavra que veio até você. Acredita. Acredita em nome de Jesus. E o meu louvor, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Se tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Amém, Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor. Nós te agradecemos por mais uma direção, meu Pai, mais uma palavra que o Senhor nos dá, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. Que, como diz na sua palavra, somente para os vivos há esperança, meu Pai. Nós temos vida, nós temos oportunidade, nós podemos. Sua palavra diz que para a sepultura, para onde todos iremos, Senhor, não há mais nada o que fazer. Então,
Se estamos aqui, meu Pai, o Senhor está falando, nós vamos acatar e nós vamos obedecer. Então eu creio, Senhor, creio que definições foram tomadas aqui nessa noite, decisões, meu Pai, foram firmadas na mente, e que saímos daqui, meu Pai, nessa madrugada, com certezas, meu Pai, não mais dúvidas. Podemos ter, talvez, dúvidas quanto a qual é a direção, mas nós temos a segurança no Senhor, que o Senhor está conosco. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Vai nessa força, vai nessa força. O Senhor está falando, vai com o que você tem. Vai na força que você tem. Você tem força, você tem muito mais do que você imagina. Então acredita nisso. E vai caminhando, e vai dando os passos, vai rompendo, vai molhando os seus pés, vai fazendo aquilo que cabe a você. Porque aquilo que cabe a Deus, Ele vai fazer. Ele fez. Gideão estava lá, ele obedeceu, foi com 300. E Deus fez todo o restante ali. Os inimigos se confundiram, ficaram perdidos, assustados e tudo foi resolvido. Mas alguém precisou se levantar. Alguém precisou crer e dar passos de fé. E esse alguém é você. Lute pela sua família, lute pela sua vida, lute pelos seus resultados. Creia. Confie no Senhor. Você já é uma referência de rompimento, uma referência de sucesso, uma referência de crescimento e de avanços em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Peço que a sua mensagem, a sua palavra tenha tocado cada coração, meu Pai, e que o Senhor tenha nos discernido o que representa cada midianita da nossa vida, o que representa o nosso altar, o que representa, meu Pai, o nosso boi de 7 anos, o que representa cada fase da nossa vida, cada situação, que enquanto nós não pararmos e lidarmos, nós nunca vamos para um outro nível. Eu creio, Senhor, que a sua palavra veio e nos descobriu aquilo que estava oculto. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor venha fortalecer o nosso povo, abençoando, meu Pai, cada um que tem um dia aí pela frente, que o Senhor possa dar força, energia, unção e graça para tudo que ela precisa fazer em nome de Jesus. Guarda o nosso povo, Senhor. Fortaleça e derrama da sua graça sobre nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Obrigado pela palavra, obrigado pelas oportunidades. Nós te amamos, Senhor, e desde já te agradecemos. Eu peço um dia de paz, eu peço um dia abençoado, que o Senhor cubra, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor abençoe o nosso povo em nome de Jesus. Que ela tenha um dia produtivo, um dia de energia, um dia de alegria, um dia de boas notícias, um dia de rompimentos, um dia de definições, um dia onde ela saiba dizer sim ao Senhor, sim às oportunidades, sim aos desafios, e que ela rompa todos os dias para a glória do Senhor. É o que nós cremos, declaramos e tomamos posse em nome de Jesus. Amém, amém e amém.